entender aqui só a título de uma introdução rápida do tema, que a consideração de felizes pela espiritualidade é bem diferente de felizes pelo mundo materialista. Porque se for pelo mundo materialista, não existe ninguém feliz na Terra. Existe muita gente enganada e iludida temporariamente. Porque a situação de vida na Terra está em cima de vicissitudes e mudanças a qualquer momento. Então, pessoas que estão vivendo momentos felizes, que de repente, uma tragédia, uma doença, um problema. Então, estabilidade na proposta de felicidade do mundo materialista não existe na Terra. Agora, felicidade do ponto de vista da espiritualidade é bem diferente. E tem muita gente que tem consciência dessa felicidade e é feliz, e tem muita gente que não tem consciência que poderia ser feliz e também não é, porque não tem consciência espiritualizada para vivenciar a felicidade que poderia estar usufruindo. Segundo a espiritualidade, só depende de duas coisas: a posse do indispensável, ou seja, a manutenção para que a gente esteja encarnado, alimentando-se normalmente, e a posse de uma consciência de dever cumprido, consciência em paz. Pronto. Para a espiritualidade é só essas duas coisas. Ou seja, qualquer um, e existem muitos na Terra, que tendo um nível de despertamento para a realidade espiritual da vida, é uma pessoa agradecida, de bem com a vida, não precisa ter facilidades materiais, pode ter inclusive muitas dificuldades materiais, mas tendo a consciência em paz e tendo o indispensável, ele já está na possibilidade de felicidade que a Terra apresenta. Porque na Terra, por ser um mundo de provas e expiações, é isso que é essencial, segundo a espiritualidade. Então, espíritos felizes, quer encarnados ou desencarnados, existem desde que estejam despertando sua consciência espiritual. Isso tanto é dirigido para nós que estamos no corpo, como para quem está fora do corpo. Porque além desses dois elementos indispensáveis, o que vem é acréscimo. Totalmente dispensável, é acréscimo. Você pode, além disso, ter certa facilidade material, ter uma série de... é acréscimo. Se faltar o essencial, não há acréscimo que resolva. Boa noite. O problema todo, a questão toda é essa: é que se você tiver muito acessório e faltar o essencial, se você não tiver consciência em paz, não há dinheiro, facilidade no mundo que lhe dê nível de felicidade real. Então, indispensável realmente é esses dois. O que vier de fora pode acrescer, mas não substituir. Boa noite. Então, vamos fazer nossa introdução aqui no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 117. Saibamos buscar o pensamento divino, atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem, em todos os sucessos desagradáveis e em todas as condições adversas da existência. Acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Acende a luz do serviço e espera por Deus. Está no capítulo 117. Vamos fazer aqui alguns comentários. Saibamos buscar o pensamento divino atuando em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem. Isso é algo que é importante nós destacarmos, porque precisa de certo treinamento. Porque o que mais atinge os nossos sentidos, que está mais nos nossos olhos, que mais se evidencia num mundo de provas e expiações, é desequilíbrio.
são conflitos, são vicissitudes, são todo um processo de adversidade que rotineiramente se configura. Ora, está no mundo desse e está atento, como Emmanuel aqui fala, ao pensamento divino atuante em todas as formas da vida, é preciso a gente estar se espiritualizando bem. Porque se a gente tiver na visão materialista ou unicista de uma vida só na Terra, olhe como é que fica a percepção nossa da atuação divina em tudo que ocorre na Terra. Fica sem alicerces, porque os alicerces são profundamente espirituais. Então Emmanuel aqui diz: saibamos, aprendamos a buscar o pensamento divino atuando em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem. Então, tudo que ocorre na Terra, ou até mesmo em mundos mais atrasados do que a Terra que existem, e que certamente tem adversidades e problemas muito maiores, mas tudo aquilo ali está sob um direcionamento e um objetivo da perfeição, do progresso e da felicidade. Mas é preciso ter a visão espiritual dos fatos, para que realmente a gente possa buscar, como Emmanuel propõe, o pensamento divino, as leis de Deus atuando por trás de tudo isso. E aí ele vai acrescentar dizendo: em todos os sucessos desagradáveis e em todas as condições adversas da existência, acalma-te. Ele está dizendo o seguinte: olha, se você for atingido por um desastre, por uma coisa, um problema grande, acalme-se. Primeiro, lembre-se do que a gente já comentou, de que Deus está no controle, as leis divinas estão no controle. Depois, aguarda a intervenção da infinita bondade, mas ele deixa bem claro uma coisa: acende a luz do serviço e espera por Deus. Ou seja, ele não propõe que a gente fique na inatividade perante uma adversidade, perante um problema. Aguarde a intervenção de Deus, mas trabalhe, acenda a luz do serviço, atue nas suas possibilidades e deixe o que não pode nas mãos de Deus. É essa a questão. Então, surge um problema fora do nosso controle, faça o que você pode, e a partir daí entregue nas mãos de Deus, porque essa é a medida de maior equilíbrio que a gente pode tomar. De certa maneira, toda a nossa observação de tragédia, de situação muito errada na Terra, peca pela limitação dos nossos sentidos de observação. A gente só observa de forma rápida no contexto imediato, do que é que aquilo está me causando agora. Eu não penso se aquilo está resolvendo problemas graves lá de trás, ou se aquilo ali vai ser um terreno propício a surgirem coisas muito boas no futuro. É por isso que, perante a nossa visão limitada de espírito encarnado, somos estimulados a aprofundar e estender o máximo possível a percepção espiritual dos fatos, para aí ter realmente uma interpretação mais justa. Vamos agora comentar Espíritos Felizes do livro Céu e o Inferno. Lembrando que, se alguém tiver alguma dúvida ou observação, vamos compartilhar, porque o primeiro depoimento, que é desse Espírito Sanson, é um depoimento grande, leva algumas páginas, do livro Céu e Inferno, e eu tentei separar só alguns tópicos que, de algum modo, a gente possa complementar o que já andamos tendo aqui de conversação. Então, Sanson foi um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, que faleceu em 21 de abril de 1862, depois de um ano de atrozes padecimentos, podendo dar-se o caso de ser surpreendido pela separação entre minha alma e meu corpo,
ocorre-me reiterar-vos um pedido que vos fiz cerca de 1 ano, qual o de evocar o meu espírito o mais breve possível. Vamos começar analisando, que aqui tem muita coisa que é preciso a gente esclarecer bem. Vejam o fato curioso, ele faleceu em abril de 1862 e era um antigo membro. Ora, o Livro dos Espíritos surgiu em que ano? Vocês se lembram? 1857. Para 62 são 5 anos. E quando o Livro dos Espíritos surgiu, 1 ano depois foi fundada a Sociedade Espírita de Paris. Depois de ter sido publicado o Livro dos Espíritos, 1 ano depois, então 1858. Então ele deve ter sido um dos fundadores, né? Porque ele era membro há muito tempo, e foi 4 anos. E aqui diz mais o seguinte, é que ele estava muito doente há cerca de 1 ano. E ele mesmo estava prevendo a sua morte, a morte física. E antes que ela ocorresse, ele, em conjunto com os membros, faz esse pedido. Ele diz que a qualquer momento ele pode ser surpreendido com a desencarnação e que ele gostaria que, o mais breve possível, o espírito dele fosse evocado. E a gente sabe que normalmente ninguém faz evocação, né? Espírito não faz agora, mas na época que a codificação foi organizada, ela foi toda trabalhada em cima de evocação. É porque foi um período fundamental para a constituição da doutrina espírita, que depois de ter sido estabelecidos seus alicerces com as 5 obras básicas, principalmente, e no próprio Livro dos Médiuns é analisado lá, tem um capítulo lá chamado Das Evocações, que inclusive é um assunto que alguns espíritas criaram uma celeuma, uma batalha, uma discussão, e que ainda existe nos dias atuais. Porque existem algumas sociedades espíritas que defendem veementemente que seja feita a evocação. E dizem que assentam essa proposta deles no próprio Livro dos Médiuns. E aí é preciso a gente se esclarecer um pouco, fazendo uma ponte entre o livro Céu e Inferno e o Livro dos Médiuns. Porque a evocação é o quê? É em prece, dirigir-se pelo nome a um espírito que desencarnou. Isso é a evocação, assim, simplesmente, diretamente sendo falada. É através do uso da prece, a princípio, dirigir o pensamento, pedindo a presença de determinado espírito que desencarnou. E no Livro dos Médiuns, é um capítulo até pouco extenso, que trabalha bem a questão. Ele mostra várias vantagens da evocação. Só que logo em seguida ele mostra as várias vantagens da manifestação espontânea, de não haver uma evocação, mas que o espírito se manifeste espontaneamente. E concluindo, ele diz, Kardec, através dos espíritos que ajudaram na codificação, diz que é melhor, é mais seguro a manifestação espontânea do que a evocação. No candomblé, eles sempre invocam os espíritos, né? Eu já li algo sobre isso. Os espíritos são invocados no candomblé. E a questão dos aspectos negativos da evocação
possivelmente alguns de vocês racionalmente já teriam. Qual é? Primeiro, aquele espírito que está sendo evocado, ele não poder vir. Esse é um problema. Segundo problema, havendo insistência, um outro espírito manifestar dizendo que é aquele. Esses problemas são estudados no livro dos médiuns. E vocês poderiam dizer, e por que tem espírita que cria problema em cima de uma coisa tão lógica? Porque tem espírita problemáticos em várias coisas na doutrina. Tem espírita que entra, assim como pessoas que são membros da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, que chegam lá para criar problema. Né? E na verdade esse mesmo da evocação se parece até um pouco com aquele aonde no livro dos médiuns diz assim, em que se você estiver tentando o exercício da mediunidade, você deve tentar durante algum tempo, e se não houver êxito, é porque você não é médium. E aí o livro dos médiuns vai dizer, porque nem todos têm a faculdade mediúnica. Mas é claro que o livro dos médiuns está falando de mediunidade ostensiva. Só que teve alguns espíritas que criaram um cavalo de batalha, dizendo que se referia a todo tipo de mediunidade, inclusive intuitiva ou inspirada. E aí criaram até seminários em cima para provar de que tem muita gente que não seria médium de nada. Mas aí o próprio livro dos médiuns e o livro dos espíritos diz, o próprio livro dos médiuns diz, que toda vez que a gente escuta na alma o conselho do nosso espírito guia ou do nosso bom espírito, naquele momento nós somos médiuns. E conclui dizendo que por isso é que todos são médiuns. Ora, uma coisa se harmoniza com a outra, quando a gente entende que ali está dizendo que é médium ostensivo. E no caso do nosso anjo guardião, a gente é para os médiuns que não são ostensivos, que são apenas intuitivos ou inspirados. Mas aí tem gente que cria uma batalha em cima disso. Assim aconteceu com a questão da evocação. Então a evocação foi muito usada no começo da codificação. Porque para nós espíritas, os espíritos que participaram da Sociedade Espírita de Paris e outros espíritos que auxiliaram a Kardec, foram espíritos muito preparados no mundo espiritual antes da encarnação e vieram com uma missão definida, que aceitaram, mas essa missão já estava definida antes da encarnação deles. Então era um grupo especial, não era os grupos que iriam vir depois que a doutrina tivesse se desenvolvendo, como acontece agora. Então ali eles usaram muita evocação, mas no livro dos médiuns deixa claro isso. O ideal é a manifestação espontânea, porque evita a mistificação, que é isso de um espírito chegar se passando por outro, e também possibilita, dentro do entendimento das leis de Deus, de que se é possível o espírito manifestar-se, e se tem médiuns à disposição, em horário e lugar definido, eles irão se manifestar. Se não se manifestar é porque algum impedimento haveria para que isso não ocorresse. Porque se tem meios adequados àqueles espíritos se manifestarem, se eles estão reunidos num dia e num horário programado, se isso não ocorrer, é porque não era para ocorrer mesmo. E se ocorrer, está dentro das leis divinas, aonde esses espíritos, ou por direito, ou por mérito, ou por misericórdia divina, vieram dar o testemunho. Mas voltemos aqui ao caso do Samson. Então Samson era um desses espíritos que não é porque nós sejamos espíritas,
a gente deve entender que ele era um espírito bem elevado, em termos morais e espirituais, que é o que a gente vai ver ao longo da carta dele. Não era qualquer pessoa, era um desses membros fundadores da Sociedade Espírita de Paris, e que pela condição moral dele é que a gente vai entendendo o depoimento dele. Então ele pede que evoque ele quanto antes, e vamos ver aqui alguns apontamentos. Íamos observar ainda uma vez a situação de uma alma em um momento tão imediato à morte, tratando-se ademais de um homem eminentemente esclarecido, inteligente, profundamente convicto das verdades espíritas. Íamos enfim colher nas suas primeiras impressões a prova de quanto sobre o estado do espírito pode influir a compenetração dessas verdades. Então aqui é feito um resumo, que a gente tirou, aonde é aludido o que ali ia se passar. Ora, ia se passar ali algo que se passa com muita frequência nas reuniões mediúnicas, que hoje em dia se dá também com frequência nos tratamentos da psicologia de regressão de memória, aonde a manifestação de uma personalidade estranha àquela que o psicólogo está lidando evidencia tratar-se de outra individualidade, e isso é uma prova, um teste das evidências da imortalidade da alma. Mas, como aqui a gente já andou compartilhando muito, isso não provoca convicção. Porque tem muitos psicólogos materialistas e muitos que não acreditam de maneira nenhuma em reencarnação, e não vai ser porque individualidades ou personagens estranhos do seu paciente se manifestem, e que mesmo redunda em cura de tratamento, que significará ele ter convicções de imortalidade, como aliás também acontece com muitos espíritas. Eu me lembro, talvez alguns aqui, um outro aqui esteve na época das operações de Dr. Edson Queiroz por Dr. Fritz, que em Caruaru teve, acho que 2 trabalhos, um no Leão Denis e outro na BB. Não foi na Associação dos Médicos. Eu fui. Sabe que foi a Associação dos Médicos? É porque é perto da BB. Nessa época. Foi mesmo. Eu tenho essas fotos em casa. Tu dei até as fotos. Jesus Cristo. Tá vendo? Eu sei que na Associação Médica, que eu também estive, a gente, e acompanhou de lado ele fazendo as operações. Algumas em que pessoas que não sabiam nem o que era espiritismo, nem o que era espírito, nem nada. E Dr. Fritz, que se manifestava com o Dr. Edson, mudava totalmente a voz, né? Porque Edson estava assim e quando olhava era outra voz. Pronto. Outra voz. Chegou outra pessoa. E chegava bravo. Tá com medo, né? Eu estava de lá para tirar as fotos. A pessoa já chegava lá daquele jeito. Eu, o espírito se manifestava. Tá com medo, né? E aí usava a metodologia dele. E as pessoas estavam lá e ficavam, meu Deus, como é possível? Porque a pessoa não sentia dor, às vezes tinha corte, saía sangue e a pessoa não estava sentindo nada. Não era medo, não. Olha, era preciso, é preciso que a pessoa já tenha desmaiado antes que o medo. Explicam a mediunidade que havia uma anestesia estabelecida pelo magnetismo do espírito do médium. Haveria ali um magnetismo analgésico
que impregnava realmente o sistema nervoso de quem estava sendo tratado, e era como se ele tivesse tomado uma anestesia física, impedindo que o sistema nervoso dá as sinapses dos neurônios para as dores. E a pessoa realmente não sentia nada. Tem um neurônio que dá água no olho. No olho, dentro do olho da pessoa. Outros, a gente viu lá umas operações no nariz. Misericórdia. No nariz, olha, ele pegava uma tesoura comprida e ia lá dentro do nariz da pessoa, com algodão. Então, eu queria lembrar só isso, de que tudo isso, as pessoas que estavam lá diziam, o que é que poderiam dizer? Que era verdade, mas o impacto daquilo dura pouco tempo. Não é o impacto daquilo que faz as pessoas que estavam lá sair dizendo, pronto, agora eu acredito. Eu acredito em espírito, acredito que existe vida depois da morte, mas não é assim, né? Então o mesmo iria se dar aqui com a manifestação do Sansão, aonde o objetivo, claro, era de evidenciar que, sendo ele, veja as características, esclarecido, inteligente, profundamente convicto, mas não era só esses aspectos, não. Depois adiante a gente percebe que ele era uma pessoa caridosa e abnegada. Então ele era alguém muito esclarecido e muito caridoso, o Sansão. E não nos iludimos na expectativa, porquanto o Senhor Sansão descreveu plenamente lúcido o instante da transição, vendo-se morrer e renascer, o que é uma circunstância pouco comum e só devido à elevação do seu espírito. Então aqui acentua isso, que o Sansão praticamente ele chegou no momento da desencarnação conservando a consciência disso, e que isso seria o resultado, ou é o resultado de ele ser um espírito bem elevado. Então suscitam aqui que ele descreveu plenamente lúcido o instante da transição, como ele foi se sentindo até despertar na realidade espiritual. E aí vamos a algumas perguntas que são feitas a ele. Estás bem certo de não pertencerdes mais ao nosso mundo? No caso afirmativo, como comprová-lo? Certamente não sou mais desse mundo, porém estarei sempre ao vosso lado para vos proteger e sustentar, a fim de pregardes a caridade e a abnegação que foram os guias da minha vida. Então, aí a gente vai vendo que o Sansão era alguém bem diferente. E ele começa aqui a explicação dizendo que a consciência e certeza que ele tem na desencarnação, quando ele diz, não sou mais desse mundo, porém estarei sempre ao vosso lado para vos proteger e sustentar. Então, em verdade, a revelação espírita sobre a continuidade da vida espiritual, dentro do plano da lógica, do bom senso, da razão que o Espiritismo sempre nos chama, é de que se a pessoa na Terra estava ligada afetivamente, magneticamente, a um grupo familiar, a uma série de interesses, não é porque ele desencarnou que o espírito dele modificou os interesses que predominaram nele durante toda a última encarnação. Então é muito comum, na maioria dos lares, onde pessoas desencarnaram, ter a presença das pessoas que desencarnaram durante um bom tempo, como até um período de transição, de adaptação
as vibrações sutis da realidade espiritual da vida. Apesar de nós termos vindo de lá, poderia até surgir aquela pergunta que é bem respondida pela doutrina espírita, que é a seguinte: poxa, a gente veio do mundo espiritual, qual a surpresa que se pode ter quando se volta para lá? Não é uma pergunta bem lógica? A gente já veio diversas vezes do mundo espiritual. Por que é que você vai entrar no mundo espiritual e vai estar surpreendido com a realidade espiritual? E a causa maior é o nosso atraso evolutivo. É o fato de que o nosso espírito lida mais com a matéria grosseira do que com a matéria sutil. Quando a gente está encarnado, é como se a dimensão física ela propicia ao espírito mais facilidade de manejo. É como alguém que, por exemplo, se dá muito bem com os trabalhos rudes, mas com certos trabalhos menos pesados a pessoa não tem habilidade. E no caso nosso em relação ao mundo espiritual, a razão maior que uma vez a gente até comentou aqui do livro Vozes do Grande Além, né? Alguns de vocês compraram, né? Vozes do Grande Além, aquele livro mais grosso, a gente já falou sobre ele aqui algumas vezes, que tem uma mensagem lá de André Luiz, Esclarecimento, que ele diz que milhões da Terra encarnam e desencarnam sem a menor noção de espiritualidade, porque quando entram no mundo espiritual não tem condições de interagir com o mundo espiritual e ficam aguardando reencarnar para continuar a sua caminhada evolutiva, porque no mundo espiritual eles não se adaptam às possibilidades assim de aproveitamento melhor, porque a gente tanto pode estar evoluindo encarnado quanto desencarnado, só que desencarnado a gente tem que estar mais habilitado a interagir com uma dimensão mais sutil da matéria. Vamos aqui para mais um slide. Outra pergunta: conservastes as ideias até o último instante? Sim, o meu espírito conservou as suas faculdades, e quando eu já não mais via, pressentia. Toda a minha existência se desdobrou na memória, e o meu último pensamento, a última prece, foi para que pudesse comunicar convosco, como faço agora. Será que ele tinha vontade de dizer que de fato as coisas eram como eles pensavam que era? Então ele diz que ele conservou as ideias até o último instante, que é sobretudo o fruto de uma consciência em paz de dever cumprido, né? Que esse Sanson tinha. Outro fato importante é quando ele diz aqui que toda a minha história se desdobrou na memória. Então esse é um fato comum nas revelações dos desencarnados ou das pessoas que voltam das chamadas EQM, que é a experiência de quase morte. No Brasil mesmo já tem vários estudos e tem faculdades que estudam. Lá em Minas, em Juiz de Fora, tem uma faculdade onde já há muitos anos eles fazem acompanhamento e pesquisa em cima de pessoas que tiveram EQM, que tiveram, por exemplo, uma parada cardíaca que durou um certo tempo e depois foram ressuscitados, que ficaram num coma que não tinha mais a reversão e de repente voltaram. Então, as pesquisas onde evidencia muito isso, que o Sanson lembra aqui, o desdobramento da memória, a pessoa que vai entrando na realidade espiritual, a rodar o filme das principais coisas que ela viveu, aquilo que realmente impactou ela. Eu assisti um documentário faz tempo
que uma senhora ela sofreu um acidente, porque tem vários casos desses, de aqui, ela dando depoimento, né? Ela sofreu um acidente em Minas Gerais e passou 20 e poucos dias em coma, inclusive. E ela lembrou do que aconteceu. Ela disse que viu parentes, conversou com parentes, viu pessoas que ela não lembrava mais, parentes que já tinham desencarnado há muito tempo. Ela teve encontro com essas pessoas e quando ela voltou do coma, ela lembrou de tudinho. E não era uma senhora espírita, né? Não tem. Porque a veracidade desses depoimentos engrandece-se muito quando a gente sabe que não eram nem pessoas que tinham as ideias espíritas. Mas quando olha, elas revelam exatamente aquilo que o Espiritismo ensina. O que deixa patenteado a imparcialidade do que o Espiritismo ensina, né? Porque é justamente pessoas que têm ideia quando olha exatamente isso que a gente está estudando. Geralmente essas pessoas que entram em coma, né? Muitos deles acontece isso aí, tem alguns que lembram e outros não, né? Mas que acontece. A questão toda é porque, dependendo do tempo que a pessoa ficou, do tempo quando é uma parada cardíaca, porque o espírito vai buscar memórias profundas. Tem que haver já uma certa desconexão mesmo do corpo material. Vamos aqui para mais um slide. Não vos atemorize a morte, meus amigos. Ela é um estágio da vida, se bem souberdes viver. É uma felicidade, se bem a merecerdes, e melhor cumprirdes as vossas provações. Repito, coragem e boa vontade. Não deis mais que medíocre valor aos bens terrenos, sereis recompensados. Eita, forte, né? E na verdade, bem dentro do que o próprio livro dos Espíritos diz sobre o que nós comentamos aqui na introdução de felicidade, né? Não há, na verdade, bens e facilidades materiais têm que ser vistas como acréscimos. Não é a essência. Mas comentando ainda aqui um pouco o que ele diz no começo, primeiro quando ele diz, não vos atemorize a morte. E pelo que a gente deduz, o Sansão não enfrentou a morte com medo não, viu? Como vai ficando bem claro no depoimento dele, ele ficou doente 1 ano de cama, a gente não sabe exatamente qual era a gravidade, se era um câncer, o que era a doença, mas chegando ao ponto em que ele já percebia que ia desencarnar. Só que ele enfrentou de forma bem resoluta e equilibrada. Sabeis se há espíritos para os quais o momento extremo seja mais penoso? Será ele mais doloroso ao materialista, por exemplo? Olha a pergunta. Isso é certo, porque o espírito preparado tem já esquecido o sofrimento, ou antes habituou-se com ele, e a calma com que encara a morte o impede de sofrer duplamente, prevendo o que por ela o aguarda. O sofrimento moral é mais forte e a sua ausência, por ocasião da morte, é por si só um grande alívio. Então ele aqui chama a reflexão de que, olha, já ter uma vida onde você enfrentou dores e sofrimentos, isso já lhe faz uma preparação para encarar a transição para a vida espiritual de forma mais equilibrada. E depois ele diz a questão, para o materialista, a questão do sofrimento moral.
Porque se realmente a pessoa tem coisas que a martele complica muito. É como aquele caso que uma vez a gente lembrou aqui do livro Obreiros da Vida Eterna, o caso de Cavalcante, que era um católico, né? Não pela igreja, mas era uma pessoa abnegada, boa, e que viveu muita caridade, mas teve um problema que complicou muito a desencarnação de Cavalcante, que foi o fato dele ter se separado e ter ficado com um pensamento de culpa em relação à esposa. E que, na verdade, essa esposa tinha traído Cavalcante. Cavalcante era uma pessoa, um pai de família muito equilibrado e tal, e foi alvo de uma traição, ele se separou. Morreu sem se casar de novo. E mesmo assim ainda tinha um pensamento de culpa pela esposa. E quando chegou o momento, perto dele desencarnar no hospital, onde ele já estava doente há muito tempo, mas ele ficava entre a vida e a morte, o padre já tinha sido chamado 3 vezes para a extremoção. Na terceira vez o padre comenta com o médico, e ele não parte não, porque a terceira vez que eu venho aqui, tem esse comentário, né, no livro Obreiros da Vida Eterna, porque o padre mesmo já deu, olha. E aí chega até o comentário de dizer assim, ele está apodrecendo em carne viva. E é quando, depois, até me parece que é o médico, aplica a eutanásia em Cavalcante. E que ainda isso, apesar que ele já estava no ponto de desencarnação iminente, ter dado um remédio, entre aspas, que ajudaria a desencarnação dele, não provocou tanto problema que provocaria em outras circunstâncias. Mas independente daquilo, a questão maior de Cavalcante era a esposa, que na hora os espíritos chegam lá e ajudam, né? Porque os espíritos chegam lá, André e outros espíritos que ajudavam, e sabem que a esposa, aquela que tinha sido esposa dele, já estava desencarnada. E vão buscar ela. E parece que já estava desencarnada, ou trazem ela em sonho, 10 dobrada. E aí elas, sem nem saber o que estava vendo, eu sei que finalmente Alexandre, o Cavalcante consegue ver ela, só em AV. Não entendi. Que foi a coincidência com o remédio que aplicaram nele, quando ele disse, tchau. Mas é aquela confusão, né? Que ele é levado para um centro de assistência, mas quando ele acorda, ele só quer entender que morreu se vê Deus, quer ser levado aonde Deus está, e os espíritos têm que ajudar muito ele a entender, não, calma. Não vai ver logo Deus, ele queria uma audiência. É bem descrito no livro Obreiros da Vida Eterna. Vamos aqui para o último slide de hoje, pela hora. Haverá materialistas bastante endurecidos para julgarem nesse momento que vão ser arremessados ao nada? Sim, eles acreditam no nada até a última hora. Mas no momento da separação, o espírito recua. A dúvida empolga-o e o torturam. Pergunta-se a si mesmo: o que vai ser? Quer algo aprender e nada pode. O desprendimento não pode completar-se sem esta impressão. Então, o comum aqui, como é respondido pelo Sanson, é que mesmo as pessoas que não acreditam em nada, que dizem isso durante a vida toda, mas no momento iminente da desencarnação, não há como não ter dúvidas. Dizer, será? E aí, como ele coloca aqui, recua a dúvida, empolga-o e tortura. Pergunta a si mesmo o que vai ser.
E aí a vida continua, né? Eis a questão. Eis a questão. Então nós ainda iremos continuar com algumas observações sobre o Sansão no próximo estudo. Ô Soares, assim, na reencarnação de um ateu, ele volta, quando ele será que ele volta com alguma coisa no inconsciente dele para ele mudar as atitudes, os pensamentos de ateu, essas coisas assim? Veja só como é interessante. Tudo é muito natural e perfeito nas leis divinas. O que faz alguém desencarnar em termos de estar no materialismo e não está habilitado ao entendimento da vida espiritual e a emergir numa inconsciência, é tudo dentro de um processo natural nas leis de Deus, não é uma punição. É porque realmente ele, em termos de espírito, é imaturo, ele não está habilitado e nem seria benéfico nesse momento existencial dele interagir lá. Ele vai precisar, é por isso que nesse ponto o ditado popular tem certa aplicação real. E qual é? Ele descansou. E tem muita gente que realmente vai descansar num nível de inconsciência durante algum tempo. Não que a vida espiritual seja inatividade, mas para alguém que não está habilitado, ele vai estar lá sem interagir. Realmente o ditado popular estará muito certo quando diz descansou. Vou dormir, né? Só que a gente sabe que, infelizmente, na cabeça de muita gente que fala esse descansou, elas lá por trás estão entendendo o seguinte: acabou. Não é descansou em termos de que vai se habilitar uma nova reencarnação ou vai se habilitar depois despertar no mundo espiritual. O descansou por trás do ditado popular muitas vezes é sinônimo de tchau. Mas não é o descansou, porque alguns mais antigos têm o descansou quando foi para o reino dos céus. Mas isso cada vez mais falta base e confiança de que de fato seja assim. Mas assim, um espírito, uma pessoa materialista, ateu e perverso, quando ele desencarna, ele vai para as zonas baixas, inconsciente ou consciente? Veja só, aí é interessante a pergunta pelo seguinte: a gente não deveria nem dizer que ele vai, ele leva o que já está dentro de si. Porque muitas vezes a gente fica, a questão de umbral, de treva, fica até muita gente achando e vendo como uma punição. Ele morreu, foi para um umbral, para um lugar de sofrimento. Não, ele está levando o lugar que ele já leva dentro dele. Ele chega e leva o lugar que ele já está levando nele. Porque quando a gente coloca a coisa muito externa, ele fica dando até a conotação de uma punição. Não foi para um umbral sofrer lá, não, ele já leva o sofrimento dentro dele. Aonde ele tiver, ele faz um umbral. Você chegar no céu, ou desmantela tudo lá, ou ele mesmo diz: aqui não é meu lugar. Porque assim, não fechou ainda o raciocínio. Meu raciocínio, né? Vamos lá. Ele, perverso, aí quando ele desencarna, ele vai, digamos, vamos dizer que ele vai para um umbral. Ele sabe que está desencarnado, certo, mas ele vai ter consciência ou não que ele está desencarnado? Ele vai estar num lugar sofrendo muito, mas a inconsciência é característica dele. O que não significa, em termos evolutivos, que aquele sofrimento e aquela inconsciência não produzam algo, que a gente sabe que produz, mesmo que pouco. Mas mesmo o fato de ele estar inconsciente em termos de espírito,
mesmo ele estando ali sofrendo nessa inconsciência, ainda assim a gente entende que não é de graça e nem uma punição divina. É um meio que as leis divinas situam para que o espírito, mesmo sem possibilidades nele mesmo de crescer, o processo evolutivo das leis divinas empurra ele para frente. Então, por mais que ele se revolte, por mais que ele se torne até criminoso ou obsessor de diversos outros espíritos, ele vai estar trilhando um campo de sofrimento e de dor que mais cedo ou mais tarde vai acordar a consciência de espírito dele. Vamos para a prece, né? A hora já avançou um pouco. Depois a gente continua com esses assuntos.